Hoje nós vamos conversar sobre um termo que é muito comum, na verdade já caiu no popular. Então hoje é muito comum nós ouvirmos a palavra complexo. Quando não, até dizemos aos nossos amigos ou ouvimos as pessoas dizerem: fulano é complexado, fulana é complexada. Mas esse termo, apesar de na maioria das vezes nós não conhecemos a sua origem, ele surgiu por volta de 1900, 1901. E foi Carl Gustav Jung que de fato trouxe esse termo para a psicologia e para a psiquiatria. Através de um estudo que ele fazia no hospital em que trabalhava, ele construiu um teste chamado teste de associação de palavras. E nesse teste de associação de palavras, ele fazia uma lista com palavras aleatórias, chamava o paciente e ele dizia aquela palavra, por exemplo, verde. E ele, com detectores de batimentos cardíacos, com monitoramento, com relógio, ele ia registrando o tempo de resposta daquela pessoa. A intenção do teste era: associe essa palavra que você ouve a qualquer outra palavra. Então ele ia, no decorrer daquele teste, com aquelas palavras, 100, 200 palavras, ele ia o tempo todo contando o tempo de resposta daquela palavra. E esse teste ia sendo repetido por algumas semanas e depois ele fazia a comparação do tempo de resposta. O que Jung vai perceber com isso é que algumas palavras geravam na pessoa uma resposta demorada, um tempo de resposta demorado. A pessoa, depois de determinada palavra, ela ficava tão alterada emocionalmente que ela não conseguia mais manter o seu tempo de resposta. E com isso, Jung começa a perceber que o caminho para o inconsciente não era o que Freud chamava, e dizia que eram os sonhos, mas sim os complexos. Então é a partir de mais ou menos 1900 que Jung vai se dedicar ao estudo dos complexos. É a partir desse nó psíquico que ele vai desvendando todo o processo inconsciente. Então ele vai dizer: os complexos são os caminhos que nos permitem chegar ao inconsciente. Até então, até esse momento, o caminho para o inconsciente era feito a partir dos sonhos. Então o paciente levava o sonho e o terapeuta, analisando os sonhos, tentava desvendar e perceber quais eram os elementos do inconsciente. Mas foi a partir da descoberta dos complexos que esse inconsciente consegue ser percebido de forma mais profunda. Principalmente porque no núcleo de cada complexo existe um arquétipo. Então era a partir da constelação desse complexo que era possível chegar ao inconsciente profundo, ao inconsciente coletivo, porque lá residia o núcleo daquele complexo. Continuando com Jung. Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções. Quanto maiores são a emoção e o campo de associação, mais forte é o complexo. Os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica. Bem, quando Jung chama a atenção que os complexos são agrupamentos carregados de emoções, o que ele está dizendo é que o complexo é composto de emoção, de afeto. Os complexos começam a se formar na infância. Então, a partir das experiências que nós vamos vivendo no decorrer da nossa vida, esses conteúdos são colocados, vamos imaginar, em bolsas. Então, eu tenho uma bolsa que vai acumular toda a experiência que eu tive com a minha mãe, uma outra bolsa que vai acumular todas as experiências que eu tive com meu pai, a outra bolsa que acumula as experiências que eu tive de perda e assim por diante, porque não há um número exato de complexos. Vão existir tantos complexos quanto arquétipos. E como arquétipos são as minhas tendências a viver as experiências, então nós temos muitos complexos.
Então, a partir desse ponto, toda a minha experiência, a partir do meu nascimento, no sentido psicológico, mas no sentido do espírito, todas as minhas experiências já vividas vão compondo essas bolsas, conforme os temas. Por isso que ele vai dizer que ele é carregado de emoções. O complexo em si é neutro, então ele nem é positivo, ele nem é negativo, ele só vai acumular as experiências que eu tive. E aí ele continua, que quanto maiores são a emoção vivida pela experiência e o campo de associação, mais forte é o complexo. Como o complexo forma um núcleo energético, imagine um campo de força. Então, imaginando que uma pessoa, muito cedo na sua existência, começa a ter experiências com a perda. E aí a sua sacola de perdas acumula muitas emoções, muitos afetos. Quanto mais experiências eu tenho naquele tema, maior é o campo de atuação do meu complexo de perda, de abandono. Então, como um campo de força, como um campo magnético, toda experiência que eu vivo é atraída para a sacola daquele complexo. Então, a gente termina tendo uma reação na consciência conforme o meu complexo que tem um campo de força maior. Por isso ele vai chamar a atenção que quanto maior esse campo, mais forte é o complexo. E os complexos contêm, então, o poder impulsionador da vida psíquica. Marie-Louise von Franz diz que se nós não tivéssemos complexos, nós estaríamos mortos. O complexo, por ser uma quantidade muito grande de energia psíquica, Jung vai dizer que ele é um impulsionador justamente porque quando nós começamos a trabalhar o complexo, essa energia que está acumulada, ela é liberada para o nosso processo de individuação. Então, o processo de individuação, muitas vezes, ele não flui e não acontece naturalmente, justamente porque nossa vida está toda ela direcionada para um complexo. Continuando com Jung. Todo mundo tem complexos. Então, a partir de hoje, não podemos mais xingar ninguém chamando de complexado. Porque todo mundo é complexado. Todos nós temos complexos, né? Eles são pontos focais ou nodais da vida psíquica, que não devem faltar, pois, de outra maneira, a atividade psíquica chegaria a uma paralisação fatal. Por isso, a neutralidade do complexo. Então, ser complexado não é uma coisa ruim. Ser complexado significa que nós temos atividade psíquica acontecendo todo o tempo. Eles tornam-se patológicos apenas quando pensamos não possuí-los, porque então que eles nos possuem. Então não adianta achar que não tem complexos. E Jung vai chamar muito a atenção disso, porque a partir do momento em que eu passo a acreditar que não tem um complexo, esse complexo passa a viver a minha vida. Isso pode parecer complexo, porque complexo é complexo, né? Mas para vocês entenderem, o complexo ele tem uma vida autônoma, né? Então ele tem uma força e por conta de todo o conteúdo que ele acumula durante toda a nossa existência, ele age independente da nossa vontade. Então, quando eu começo, ou eu mostro que estou negligente com a pessoa que sou, quando eu não cuido do meu inconsciente, quando eu não observo a minha sombra, quando eu não me proponho a um trabalho de autoconhecimento, é muito provável que, em vez de mim, sejam os meus complexos que estejam fazendo as escolhas na minha vida, justamente por conta da minha negligência. Então, voltando àquele exemplo que eu dei do tema da perda, né, do abandono. Então, se a pessoa passa uma vida inteira, né, e não percebe que o seu complexo de abandono é grande, é gigantesco, é muito provável que essa pessoa, ou seja, que o complexo a possua. Imaginando, trazendo uma forma figurada. Vamos pensar que o nosso ego, sendo o porteiro, né, aquele que vai guardar e eleger quais são os conteúdos que vão entrar e sair da nossa consciência, ele é um ego franzino, mirradinho, pequenininho. E aí nós estamos dando uma festa na nossa consciência.
E aí os conteúdos que foram convidados estão todos lá chegando, né, trajados devidamente para a nossa festa. E o nosso ego franzino está lá na porta, verificando o crachá, verificando os nomes. E de repente chega um conteúdo de 2 metros de altura por 2 de largura, muito musculoso, olha para o nosso ego e diz assim, eu vou entrar. E o ego, mirradinho, pequenininho, vai deixar ele passar, porque senão ele não dá conta daquele conteúdo imenso que chegou. E esse conteúdo imenso é o complexo. Por isso que o complexo tem vida autônoma. Porque dependendo da sua força, dependendo do seu conteúdo, ele faz com que o ego se sinta muito pequeno. Então o ego não dá conta disso. Por isso que ele constela. E é isso que Jung vai chamar a atenção, porque se eu penso não possuir o complexo, eu estou correndo um grande risco de que o complexo me possua. E em vez das minhas escolhas serem atuadas pela minha consciência, elas acontecem a partir das escolhas do meu complexo. Então, uma pessoa que tem um complexo de abandono e não cuida, não percebe o seu complexo, não percebe a força do seu complexo, pode muitas vezes direcionar toda a sua vida para o tema do abandono. Então, todas as suas relações vão ser pautadas na possibilidade de ser abandonada. Então, a gente começa a imaginar que todas as escolhas dessa pessoa vão acontecer sempre tentando evitar o abandono. E como a pessoa vai fazendo com que sua vida toda gira em torno do seu medo de ser abandonada, o seu processo de individuação fica interrompido. Porque energia psíquica demais sendo colocada em um único tema, então essa pessoa não consegue caminhar com fluidez no seu processo. E Jung vai dizer que os complexos interferem nas intenções de vontade e perturbam a performance consciente. Eles aparecem e desaparecem de acordo com suas próprias leis. Numa palavra, os complexos se comportam como seres independentes. Está vendo como eles são terríveis, esses complexos? O complexo interfere, e eu vou dar um exemplo que todo mundo aqui com certeza já viveu essa experiência. Ato falho. O ato falho é sinal de um complexo que constelou naquele momento. Você vai dizer uma coisa e sai uma outra coisa. O famoso branco. De repente você não consegue lembrar o que você vai dizer, não consegue lembrar o nome de uma pessoa. Muitas vezes é um complexo que constela naquele momento e rouba a consciência. E você fica atordoada. Né? Um tema que você vai falar, uma situação que você vai vivenciar e que você fica atrapalhado, fala coisas que não queria falar. É muito comum, às vezes, os apaixonados dizerem isso, que quando está no momento que vai falar, ensaia tanto em casa, mas na hora H não consegue dizer absolutamente nada, porque o complexo toma conta e aí vem com aquela sensação que falou um monte de bobagem. Né? É o complexo também que atua. Então, quando Jung fazia o teste de associação de palavras, o que ele percebia é que muitas vezes algumas palavras desencadeavam uma reação emocional na pessoa, e se a pessoa mantinha, por exemplo, um tempo de 15 segundos entre a palavra e a sua resposta, ela passava às vezes 1 minuto para colocar uma outra palavra. E depois dessa palavra, todo o seu tempo de resposta ficava alterado, porque era o tempo exato que o complexo ainda estava ali atuando na psique. Então é isso que ele chama, vai perturbar a performance. Quantas vezes nós estamos vivendo algumas situações e você tem uma resposta que você para e diz assim, não fui eu, estava fora de mim. Não é isso? Tem uma reação exageradamente agressiva ou emotiva e você diz, não é possível, não era eu naquele momento. Né? É o complexo. Então o complexo entra em ação e a pessoa responde, né, a partir daquele complexo. Então não é surpresa, às vezes, conhecidos nossos, por exemplo, que são calmos, são tranquilos, e de repente, uma situação simples, e a pessoa tem uma reação, que você olha e diz assim, não é possível. E aí nós espíritas vamos dizer o quê? Era o obsessor.
né? O obsessor tomou e a pessoa agiu pela ação do obsessor. E, na verdade, o obsessor se chama complexo, né? O complexo vem à tona, se eu não cuido disso, se eu estou desprevenida, ele vai tomar a atitude, e é claro que isso também vai abrir campo para uma influência espiritual, mas a atuação é desse complexo. Por isso que Jung chama a atenção que isso vai perturbar a performance consciente. Por que consciente? Porque o complexo, ele normalmente é contrário à minha atitude consciente. Então, se na minha atitude consciente, muitas vezes eu tenho uma ação de muita calma, é possível que, dependendo do meu complexo, ele venha com uma atitude que eu jamais teria na minha consciência, né? E aí ele chama a atenção, como eu falei anteriormente, para essa lei própria que o complexo atua, né? É muito comum a gente ver no toque, por exemplo, né? No transtorno obsessivo compulsivo, os complexos atuam de forma gritante, no que a gente chama do pensamento ego-distônico. Então a pessoa é invadida por um pensamento que parece não ser dela, e na verdade muitas vezes ele vem com o conteúdo do complexo atuando ali. Bem, então Joana vai chamando a atenção e trazendo para nós, né, o olhar do espírito com relação aos complexos. Então ela vai dizer que nas personalidades instáveis, normalmente os complexos psicológicos assumem as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes, né? Então todo o nosso desequilíbrio emocional, toda a nossa instabilidade emocional é decorrente do processo dos complexos. Como eu falei anteriormente, não dá para numerar a quantidade de complexos. Mas nós sabemos, principalmente na terapia, que existem complexos que eles aparecem com mais frequência, eles constelam com mais frequência. Quais são eles? Complexo materno, complexo paterno, porque todo mundo tem pai e todo mundo tem mãe, né? Então, complexo materno, complexo paterno, complexo de poder, complexo de inferioridade e de superioridade. Esses são os complexos mais comuns, esses aparecem com muita frequência. E uma hora ou outra, todos nós já constelamos esses complexos em nossa vida, né? Naquele momento em que eu sou tomada pelo poder e quero controlar a vida de todo mundo, quero controlar o mundo. Aquele momento onde eu quero ser mãe de todo mundo, ou quero que todo mundo seja a minha mãe. Então a gente vai percebendo a atuação desses complexos na nossa vida. Como ele é neutro, a experiência que eu vivi é que vai dar a tonalidade desse complexo. Para dar um exemplo, o complexo materno, por exemplo. Imaginando que uma criança, ela nasce em um ambiente extremamente saudável, onde encontra uma mãe muito bondosa, carinhosa, e essa criança vai crescendo em um ambiente onde ela é muito bem acolhida pela mãe. O pai está ali presente sempre, mas essa mãe é aquela mãe extremamente dedicada. E essa criança, na sua experiência com o materno, começa então a desenvolver o seu complexo a partir dessa primeira experiência com a mãe de forma positiva. E essa criança nasce, cresce 2, 3, 5, 6 anos. E essa criança agora começa a sua vida escolar, né? Ela precisa sair de casa, ela vai enfrentar a escola, ela vai para o mundo, uma outra sociedade, encontrar a professora, os coleguinhas. Essa saída de casa da criança é um sofrimento inicial para ela. Mas supondo que ao chegar na escola, ela encontre uma professora extremamente bondosa, acolhedora. Então essa criança continua tendo o seu contato com o materno de forma positiva. Ela cresce e agora é uma adolescente. E o seu primeiro desafio na vida é escolher qual a profissão vai fazer no vestibular, né? Qual vai ser a sua escolha no vestibular. E essa criança, que agora é um adolescente, se mostra extremamente inseguro. Não sabe o que fazer, né? E essa mãe que está ali o tempo todo tentando ajudar essa criança, e essa criança, que agora é um adolescente, na dúvida do que fazer.
faz um vestibular, não porque era a sua escolha profissional, mas porque era o melhor, porque a família escolheu, seja qual foi a opção, e começa a partir de então a mostrar dificuldades nos seus relacionamentos afetivos. Essa mãe começa agora a mostrar que tem uma dificuldade imensa de deixar que esse filho ou essa filha namore, conheça pessoas, viaje, saia só. Então aquele complexo materno positivo, agora na adolescência, vai começar a ser um complexo materno negativo. Porque aquele excesso recebido na infância, agora é um excesso na adolescência. E como teve um excesso do complexo materno, é muito provável que tenha ocorrido uma ausência do paterno. Porque a função do paterno na psique é justamente tirar a criança do paraíso materno e jogar essa criança para as experiências do mundo externo. E se essa mãe era uma mãe super protetora, que a gente chama de mãe povo, né? Porque segura de todo jeito, e esse pai não conseguiu chegar ou não quis chegar, essa criança agora que tinha toda uma experiência positiva do complexo, na fase adulta da vida vai se mostrar inseguro ou insegura, vai mostrar dificuldade nos afetos, se for homem principalmente, porque as mulheres vão precisar ter o lugar dessa mãe, né? Essa mãe arquetípica, e toda uma dificuldade de emprego, de concluir as coisas, começa e não termina, né? E aí a gente vai vendo que o complexo é neutro por isso, né? Então ele vai começar positivo na vida de uma pessoa, mas pode terminar de forma negativa, dependendo, claro, da personalidade da pessoa, mas a gente vai percebendo a neutralidade do complexo nesse sentido. Então, quando o Jonas vai chamar a atenção, que é justamente essa personalidade instável, que vai fazer com que toda a minha vida, às vezes, seja e gire em torno dos problemas, a gente também vai percebendo o quê? Quantas vezes nós ficamos na queixa, né? E aí, por isso ela chama tanta atenção para a queixa. Então, muitas vezes, o queixoso queixa-se sempre da mesma coisa. E aí, já é uma pista para a gente descobrir os complexos. Qual é a minha queixa persistente? Né? A partir dessa queixa persistente, eu já começo a perceber que esse pode ser o tema do meu complexo. E aí, Joana chama a atenção. Nesse empreendimento de ascensão inevitável, o ser depara-se com as construções do seu passado nele esculpidas, que se exteriorizam a miúde, afligindo, limitando. E aí nós começamos a pensar, bem, os complexos ficam no inconsciente pessoal. Então, por que Joana vai chamar a atenção para o passado? O núcleo do complexo é um arquétipo. E o arquétipo está no inconsciente coletivo. Estando no inconsciente coletivo, ele registra todas as nossas experiências. Então, é possível que nesta vida eu traga à tona uma emoção ou eu reaja a determinadas situações, não só com base na minha experiência dessa vida, mas também com base nas experiências passadas, sim. Justamente porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a história que eu já construí, passada, também vai refletir nessa vida. Então, a partir do momento que essa criança nasce e ela recebe todo o seu conteúdo de educação, de amor desses pais, é possível, por exemplo, às vezes nós ouvimos a pessoa que nunca viveu uma experiência, por exemplo, vou continuar com o tema do abandono, e ter sempre uma sensação de abandono. Então, a experiência vivida em uma outra existência que tenha sido muito traumática, pode fazer com que o arquétipo, né, do abandono ainda, vamos dizer, alimente um complexo, que não tem atuação tão forte, mas pode ser sim que isso apareça ainda por conta das experiências vividas. Não só as experiências provocadas por outras pessoas, mas também por aquelas experiências vividas por mim. Então, às vezes a gente pode justificar uma mulher, uma mãe que tem um complexo materno exacerbado, ela ter vivido em uma outra vida, ela ter abandonado os filhos. Então é possível que nessa ela venha exacerbada no seu papel de mãe, né? Exerça isso com muita intensidade.
Se o complexo é tocado, reagimos de modo exageradamente emocional. Demonstramos uma superreação, porque não reagimos apenas à situação atual, mas sim a todas as situações semelhantes que tivemos no decorrer da vida. Eu sempre, quando falo disso, eu gosto de dar o exemplo, até porque assim, isso não acontece, é um exemplo aleatório, né? Mulher, principalmente, não faz isso também. Assiste o final da novela e chora horrores, né? Chora, assiste o filme já com lençol do lado, porque aí vai derramar todas as lágrimas. E aí, às vezes, principalmente novela que todo mundo já sabe como é o final. E aquelas lágrimas, muitas vezes, não dizem respeito ao tema, mas sim são as minhas lágrimas não choradas. São as minhas questões que não foram vivenciadas ou que foram vivenciadas de forma sombria, que naquele momento que meu complexo constela, eu aproveito, sem saber que estou aproveitando, para viver a emoção, o afeto que aquele complexo me traz. Então, toda vez que o meu complexo é tocado, eu vou ter uma reação exagerada para a situação. Por isso que a gente vai dizer assim, mas foi a gota d'água, né? Então, assim, você foi aguentando, aguentando, aguentando. Normalmente a gota d'água é com a pessoa que fez menos. Então você acumula, 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 alguém olha para você com a cara estranha e aí sai a onça, o hipopótamo, tudo de dentro de você atropela a pessoa, né? Por causa do exagero. Então toda vez que eu perceber que eu estou tendo uma reação exagerada a uma situação, pode parar na hora e dizer complexo, muito prazer, prazer, né? E vá se apresente a ele, porque é ele que está chegando na sua consciência. E é importante a gente pensar nisso, porque isso vai acontecendo no nosso dia. Se você observar, é muito provável que no nosso dia, da hora que acordamos à hora que vamos dormir, 2, 3 ou até mais complexos constelem na nossa vida. Eu lembro muito de uma experiência que tive com uma paciente, e ela é extremamente racional, né? Uma pessoa da área da lógica, então tudo muito metódico, tudo muito arrumado. E chegou um dia, ela chegou no consultório e ela estava alteradíssima, né? Falando alto, agitada, que não era o comum. E eu olhando para terapeuta tem isso, né? Então a gente olha e diz, mas aconteceu alguma coisa da hora que ela saiu de casa até chegar aqui. Aí eu comecei a perguntar, você veio como? Veio sozinha hoje? Como é que... Ela morava só, ela não brigou com ninguém dentro de casa, a não ser que seja o cúmulo da rebeldia, ela brigou com ela no espelho, né? Então não era esse o caso. E comecei a perguntar, e aí ela chegou para mim e fez assim, cheguei um pouco atrasada porque estava engarrafado. Ele disse, foi, e você se irritou por causa do engarrafamento? Não me irritei não. Ele disse, não, você não está irritada? E aí ela, claro, né, falou bem alto que não estava irritada. Eu disse, e qual era o carro que estava na sua frente? Porque eu tinha que achar qual era a causa. Ela disse, era um ônibus. Era um ônibus. Eu disse, um ônibus comum, um ônibus, né, de empresa, um ônibus comum, lá com aquela propaganda de panela. E aí quando ela falou propaganda de panela, os olhos encheram de lágrimas. Eu digo, opa, panela. Né? Aí eu disse, propaganda de panela, que interessante. Panela, panelas como assim, de aço, de inox. Panela, aquelas propagandas que não fazem sentido, aquela família feliz com panelas. E ela não resistiu e as lágrimas começaram a descer. E ali a gente percebia o complexo constelado, né? E aí podemos trabalhar a partir das panelas, podemos perceber o complexo afetivo que estava por detrás. Então, uma pessoa que trazia uma racionalidade, que dizia que não queria casar, que família não era importante, que tinha saído, abandonado a própria família para ter uma vida independente, na verdade, tinha um grande complexo, porque ela tinha muito medo de não casar, de não ser mãe, e aí, naquele momento, a propaganda de panelas faz com que esse complexo constele. Né? Então, é esse excesso, esse exagero de reação que vai apontar, né, onde está o meu complexo.
Então, a próxima vez que vocês chorarem com a novela, já sabe, né? Comece a pensar qual é o meu complexo e por que eu estou chorando mesmo. Bem, então Joana traz que esses conflitos que permaneciam adormecidos assumem o comando da personalidade, produzindo dificuldade no paciente para conseguir um edificante relacionamento entre o ego e o self, a prejuízo dos anelos superiores do pensamento. Então, imaginando essa pessoa, que eu trouxe o exemplo, que a panela faz com que o seu complexo constele. Quando ela não aceita, quando ela não percebe, quando ela não assume de fato o que está por detrás daquela seu excesso de racionalidade, o que vai acontecendo com ela é que ela vai se distanciando cada vez mais da essência que ela é. Então, a relação ego-self vai ficando cada vez mais distante. E o processo de individuação, o processo de crescimento da pessoa fica totalmente comprometido. Então, muitas vezes a gente pode racionalmente ajustar um ego, racionalmente acreditar que estamos bem, estamos equilibradas, mas se o complexo continua atuando na minha vida, essa sombra continua densa. E a minha energia psíquica está ali, paradinha, acumulada naquela sacola que tem um campo de atuação ainda muito grande. E se a gente prestar bem atenção, até a nossa fala é pautada nisso. Os nossos medos, os nossos amores, tudo na nossa vida é pautado sempre com o mesmo tema. É interessante às vezes, principalmente quando a gente fala do complexo materno, né? Como algumas pessoas direcionam toda a sua vida e é interessante porque ela é mãe de todo mundo, né? Ela é mãe dos filhos, mãe do marido, mãe da mãe, mãe do vizinho, mãe do chefe, então ela é mãe. E todo o tempo ela atua na vida como mãe. E aí quando você às vezes observa uma pessoa que tem esse complexo, no caso uma mulher, mas pode ser um homem também, essa pessoa tem uma dificuldade imensa de ser acolhida, de ser ajudada, nunca pede ajuda. E aí a gente vai percebendo que se essa pessoa não trabalha esse complexo e percebe que ela é mãe dos filhos dela, e que se os filhos já cresceram agora, ela precisa deixar que o ninho fique vazio, essa pessoa todo o tempo vai ficar presa nesse processo, né? Então ela entra muitas vezes no processo de vitimização, ela entra muitas vezes nesse processo de sempre estar substituindo os filhos, né? Então, em vez dela cuidar da própria vida, ela está sempre cuidando de alguém. E aí o seu crescimento psíquico fica interrompido, não evolui, como Joana vai chamando a atenção. Porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento, todo ele é recheado pelo tema do complexo, ou dos complexos também. Então, toda essa energia de que é portador inconsciente pode ser canalizada para a edificação de si mesmo, superação dos medos e perturbações, dos fantasmas do cotidiano, que rompem pela insegurança e pelo desequilíbrio emocional do indivíduo. Como aquela frase logo do início que Jung traz, essa energia que está contida no inconsciente, ela tem que ser usada e canalizada para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então, essa energia psíquica que está ali, eu vou trazer um exemplo. Quantas vezes nós estamos vivendo uma dificuldade, né? E aquela dificuldade que você dorme e acorda, e aquela situação não sai da sua cabeça. Então, quando nós conseguimos superar essa situação, há uma sensação interna de que nós podemos agora enfrentar muito mais do que isso. É exatamente essa sensação de que eu agora posso enfrentar mais, que é essa energia psíquica que fica disponível. Então, aquela energia que está ali contida naquele tema o tempo todo, quando eu conheço esse tema, ela agora está disponível para o meu processo de crescimento. Aí vocês podem me perguntar, sim, mas como é que eu faço para trabalhar um complexo? Né? Porque é tão complexo o complexo, como é que eu faço para trabalhar o complexo? A gente costuma dizer que a gente precisa amarrar o complexo ao ego. Como é que se amarra um complexo ao ego? O primeiro passo é conhecer o complexo. Eu preciso perceber. Por isso que o processo de autoconhecimento é importante. Então eu tenho que estar atenta às minhas
a minha vida, as minhas atitudes, a minha fala, o meu comportamento. Então, se eu começo, por exemplo, a perceber que toda pessoa, que para mim, necessariamente a pessoa não tem que ser, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente projeta as nossas questões no outro. Que para mim, aquela pessoa passa uma imagem de autoridade, por exemplo, e quando aquela pessoa se aproxima, eu já me sinto menor do que uma formiga, é muito provável que eu tenha algum complexo ou de superioridade ou de inferioridade, por exemplo. Então, as imagens de autoridade vão ser sempre complicadas para mim no meu dia a dia. Aí eu tenho que perceber o quê? Como é que eu reajo quando essa pessoa ou essas pessoas ou situações aparecem na minha vida? Eu enfrento, porque se eu enfrentar é possível que seja superioridade. Ou eu me submeto, porque se eu estou me submetendo, é possível que seja de inferioridade. Então, imaginando que eu percebo que eu me submeto. O que é importante da gente observar é que às vezes a outra pessoa nem é autoritária. Mas por algum motivo eu posso ter associado àquela pessoa uma imagem de autoridade. Supondo que o meu pai é uma pessoa muito autoritária e que tem um tom de voz muito grave, é muito provável que todas as pessoas com voz grave eu acredite serem autoritárias. E aí eu já me submeto à pessoa, mesmo que a pessoa não peça. Então, nesse exercício que eu faço e percebo que eu me submeto, o que é que eu faço? Toda vez que eu tiver que encontrar com aquela pessoa que provoca a sensação de inferioridade, ou eu percebo que aquela pessoa me passa um ar de autoridade, eu automaticamente preciso, e aí entra a minha consciência, pensar, bem, ele está vindo, eu vou encontrar com fulano, eu não preciso me submeter. Porque é assim que a gente vai trabalhando um complexo. A única forma de trabalhar um complexo é enfrentando o complexo. É como a gente imaginar voltando para o nosso porteiro mirrado. Né? O porteiro é mirrado, o complexo tem 2 metros de altura por 2 de largura. O que é que o complexo tem que fazer? Musculação. Tem que fazer musculação para poder se preparar para o complexo. Né? Não precisa correr do complexo. Ele não tem 2 de altura por 2 de largura, mas pelo menos tem 1,5, 1,5. Né? Então, eu tenho que me preparar até o momento que eu perceba que o grandalhão que chega está de salto alto e de roupa de enchimento, e que não é tão grande assim. Então, o complexo sempre vai existir, mas a força de atuação dele diminui a partir do momento que o ego, que é o centro da consciência, começa a tomar posse, começa a tomar consciência, se torna consciente de que aquele ponto era para mim um ponto de dificuldade. Então, o grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autorrealização. E essa é a proposta do processo de individuação. Essa é a proposta que a mentora traz na sua obra, quando ela vai chamar a atenção para o autodescobrimento, para o autoconhecimento. Então, é esse o nosso desafio. Não adianta a gente ficar simplesmente estacionado, se queixando da vida. Porque um dia fui abandonado, porque um dia ninguém acreditou em mim, por isso e por aquilo. Porque se a gente ficar preso no tema, a gente vai condensando energia ali, e aquela energia, de certa forma, paralisa. Então, ela vai fazer com que a minha potencialidade para o crescimento não se realize. E aí, voltando para o que Jung chama, atenção. Bem, se o complexo é uma condição e um caminho para o meu inconsciente, isso com certeza vai proporcionar a mim um autoconhecimento, uma possibilidade maior de ampliação da minha consciência da pessoa que sou. Então, em vez de estacionar diante do complexo e correr, eu preciso aprender a enfrentá-lo, eu preciso aprender a conhecê-lo. No início é difícil, você vai ter reação física até, sudorese, palpitação, sensação, vontade de sair correndo, vontade de desmaiar, náuseas, tudo isso a gente sente. Quando um complexo chega, uma situação traz um complexo. Mas se eu for persistente no meu trabalho, no meu experimentar a atitude e a situação, com o tempo eu começo a perceber que isso já não vai mais aparecer na minha vida. Para fechar, eu vou trazer um exemplo que é muito comum. Medo de falar em público. Muita gente apresenta o medo de falar em público.
E na maioria das vezes, quando você vai examinando a situação, tem ali complexos fortíssimos, né? Porque a pessoa está sujeita à crítica, sujeita ao julgamento. Às vezes a pessoa tem um complexo de superioridade muito grande, pode parecer ser inferioridade, mas às vezes é superioridade. Então ela não admite errar, ela não admite ser julgada, ser criticada. Então qual é a única forma de vencer isso? Falando. Falando, errando, gaguejando, esquecendo a palavra, lendo no papel, tremendo. Porque enquanto não fizer isso, não vai conhecer a potencialidade do seu complexo. Vai sempre achar que é um outro motivo. E é nesse experimentar da situação que eu começo a perceber. Bem, na verdade eu tenho medo quando alguém me olha, eu acho que está me julgando. Quando alguém não presta atenção e eu quero que preste atenção. E é assim que a gente vai se conhecendo. Então, como a mentora coloca na sua frase, esse é o nosso grande desafio. Então, a partir de agora, que sejamos complexados e felizes. Muita paz e até a próxima aula.